Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Bom, na semana passada nós estudamos um pouco sobre as origens do teatro, certo? Nós tínhamos um arquivo texto para fazer o estudo, tá? Espero que vocês tenham lido. Se não leram ainda, tem que estudar, dá uma voltada lá no arquivo, façam a leitura, grifem as partes mais importantes, tá bom? Pra gente dar sequência nos estudos. E também nós tínhamos dois vídeos, o vídeo da videoaula, certo? E um vídeo explicativo, inclusive interpretado por atores, que contavam um pouquinho para nós sobre essa origem, tá? E lá nós pudemos observar, e eu também coloquei no arquivo, né, do texto para vocês, que o teatro é uma necessidade do ser humano desde a pré-história. Ele surgiu lá no período das cavernas, quando o homem e a mulher, né, contava para as pessoas ali da casa, da sua convivência, para sua família, como que era caçar e poderia estar encenando como deveria, né, colocar a faca no animal, como deveria agir em tal situação, né? Tem também uma relação desse surgimento do teatro, como por exemplo, quando o homem e a mulher faziam rituais, né, para conversar com os deuses no qual acreditavam, certo? E faziam danças e acreditavam que por meio dessas ações, né, Deus ou os deuses os abençoariam com chuva, uma terra fértil, uma caçada, né, que fosse propícia, que fosse ideal, enfim. Desde o princípio, o teatro e a arte fazem parte da humanidade. Há uma necessidade da arte, né? Muitos dizem que a arte é necessária para nossa sobrevivência, e eu concordo. Imagina aí você, né, nós sem a arte, sem as cores, sem a presença de tudo que nós temos ao nosso redor e tem a presença da arte, certo? Seria uma vida muito triste, não é? E bom, uma outra coisa que eu posso destacar, muito importante no que nós vimos na aula passada, foi que na Grécia o teatro adquiriu as características de espetáculo e de proximidade, né, com o que nós temos hoje, certo? Foi lá na Grécia que nós vimos o surgimento da tragédia e da comédia, esses dois grandes gêneros do teatro, certo? A tragédia que é muito marcada, né, pela morte do herói, do personagem principal no final da peça, tá? Um exemplo que a gente pode ter de tragédia é aquela história de William Shakespeare, né, Romeu e Julieta, que termina com a morte do personagem no final, né, da história. Eu também no início do arquivo coloquei uma frase para vocês do Hamlet, que é um livro escrito pelo Shakespeare, que também é uma tragédia e faz uma referência ao teatro se inspirar na natureza para criar suas peças, né? O teatro é um espelho da realidade. E voltando para a Grécia, né, além da tragédia, nós temos também o surgimento da comédia, que buscava utilizar situações cotidianas e engraçadas e provocar o riso ao espectador, certo, pessoal? Então, nós podemos ali observar essas características fundamentais para a presença do teatro. Outra coisa muito importante foi que quem inventou o ofício de ator foi Tespes, né? Que ao representar o deus Dionísio, esse deus das festividades gregas, né? E ao dizer eu sou Dionísio, cria essa profissão, esse ofício que é o ator, tá certo? Nós também vimos sobre as máscaras, né? E uma coisa muito interessante de nós pensarmos é que as máscaras, pessoal, elas mostravam ali a expressão e o caráter daquele personagem. Então, uma pessoa, ao olhar para o artista, né, utilizando a máscara grega, ele já percebia se a pessoa, né, se o personagem era bom ou ruim.
Chaplin dentro da peça, por causa da expressão, tá bem? As máscaras também tinham um caráter de microfone, embora não existia microfone na época, mas elas permitiam que a voz tivesse uma melhor repercussão, né, dentro ali da arena, do espaço que era feito ao ar livre, tá bom? Para que essas apresentações acontecessem, tá bem? E eu também coloquei para vocês alguns conceitos importantes sobre o teatro, tá? Inclusive o conceito de ator, o artista que interpreta o personagem, tá bem? Vou estar agora apresentando para vocês um ator, né, um artista, um produtor e escritor mundialmente famoso e muito conhecido, tá? Para nossa aula de hoje. Vamos lá então. Bom, esse artista é o Charles Chaplin, tá bem? Ele é muito relacionado ao cinema, né? Que, consequentemente, estabelece uma ligação com o teatro, tá bom? Quem foi o Charles Chaplin? Charles Chaplin, né? Conhecido como Charles Spencer Chaplin, né? Nasceu em 16 de abril de 1889. Tá? Ele nasceu em Londres, na Inglaterra. Ele faleceu em 1977, com 88 anos. Ele foi ator, escritor, diretor, músico e produtor dos seus filmes, gente. Olha só, foi um completo artista, porque além de ser o protagonista da história, ele também muitas vezes escrevia e produzia os seus próprios filmes, tá bom? Mas até ele trilhar esse caminho de artista e ser mundialmente famoso, ele passou por muitas situações na sua vida, né? Ele foi filho de pais atores, pais artistas, tá bem? Então ele cresceu nesse meio da arte. E com a separação dos pais, quando ele ainda era muito pequeno, quando ele era criança, ele passou a sofrer, né? Inclusive a sua vida financeira. Ele viveu situações de pobreza, certo, gente? Tendo que ele e o seu irmão muitas vezes serem, né, revezados entre os pais para ser cuidados, e teve um período que ele precisou viver em um abrigo para órfãos, tá? Devido a crises e problemas que os seus pais tinham. Tá certo? Mas com todas as dificuldades que ele teve na sua vida pessoal, ele começou a estudar teatro e logo se destacou, tá bem, pessoal? O Chaplin, em 1914, gravou o seu primeiro filme, tá certo? E nesse primeiro filme, ele interpretou o personagem Carlitos, conhecido como o Vagabundo, tá bem? Que é essa figura clássica que nós temos do Chaplin, né? Que é esse senhor que tem uma vestimenta mais elegante, utiliza terno, um chapéu, uma bengala, né? Uma roupa que normalmente tem um aspecto mais largo do que seria a numeração da pessoa, mas ele utiliza toda essa vestimenta de uma pessoa da classe média, de uma pessoa mais rica, e representa uma pessoa pobre, tá? E ele, nos seus filmes, ele sempre trouxe situações inspiradas na vida das pessoas, né, nos problemas sociais. Então, muitos filmes ele vai falar sobre pobreza, tá? E um dos filmes dele de maior destaque, turma, é Tempos Modernos, tá? No qual ele representa, né, a figura do trabalhador que trabalhava muito no período da Revolução Industrial, tá bom? E tem um outro filme também dele de grande destaque, que é O Ditador, que ele vai representar a figura do Hitler, né, que foi essa pessoa que nós temos na história responsável por um grande massacre, né, por uma grande guerra, e o Chaplin cria um filme para ironizar, para fazer uma crítica social ao ditador que foi, né, o Hitler, tá bem?
Como eu disse para vocês, o Chaplin falece em 1977, deixando inúmeros filmes, né, deixando uma contribuição artística enorme para o cinema, para o teatro, tá bom? Ele, inclusive, ganhou a premiação do Oscar, tá, pessoal? Que é uma premiação mundialmente, né, que reconhece um artista, né, enquanto produtor, enquanto ator, tá certo? E mundialmente ele é conhecido, tá bem? Eu falei para vocês que o Chaplin foi um escritor também, né? Ele tem muitas escritas, muitas mensagens que foram deixadas, né? E que são muito bonitas. Essa que eu coloquei para vocês diz o seguinte: um dia sem risada é um dia perdido. E o Chaplin, de fato, teve, né, esse legado, essa missão de, por meio até mesmo do cinema mudo, fazer as pessoas rirem, né? O que é muito legal, tá certo, pessoal? Bom, qual será a nossa atividade hoje? A nossa atividade hoje, turma, será a seguinte: crie um desenho do artista Charles Chaplin com uma frase que ele tenha escrito, certo? Então, você pode escolher como será feito esse desenho, tá? Se você vai representar, de repente, as partes mais marcantes do Chaplin, não precisa ser o corpo todo. Se você vai criar um desenho mais animado, ou se você já vai criar um desenho com um caráter mais realista, mais completo, enfim, você quem vai dizer, tá bem? O que eu quero é que você crie um desenho do artista e que tenha uma frase que ele tenha escrito, tá bom? E para isso vocês vão precisar pesquisar, tá bom? Tem muitas frases muito legais que vocês vão gostar, tá bom? Não esqueçam, deixem esse desenho preto e branco, tá bem? Para trazer justamente essa questão do cinema branco e preto, que foi o período das produções do Charlie Chaplin, tá bom? Qualquer dúvida me perguntem, bom trabalho e vamos lá! Oi, turma! Na próxima semana, quarta-feira, no dia da nossa aula, nós teremos uma live, tá bem? No horário da nossa aula. Nós poderemos tirar dúvida, iremos conversar um pouquinho e a prof vai falar também sobre os materiais que serão enviados para vocês essa semana, como a pasta de arte, a pasta portfólio, tá bem? E como nós faremos as próximas atividades. Combinado? Espero por vocês. Fiquem com Deus e bom trabalho aí. Tchau, tchau.